Hama dzangu inini ndinozwi Narciso Alberto, ndiri munhu unoemba, ndiri munhu unoita nyambo kudakadzisa munhu wese. Hama dzangu, musaite zviro zvemusekenyera, musaite zviro zvekasuwada ngenguwa ino yatiri, inguwa yakashata, yakashatisisa. Hino kundoti chiro chisati chakugumira, unozviona kuita mvura mumabvi kuti apeno hawa aona ari kubatana nazvo, apeno ari kusongana nazvo, inini hazvindibati. Hama dzangu tinopera tikange tichiita musikazwa wakadaro. Chikumbiro chandinacho ngechekuti pese patinofamba ngatikarawe nyara nesabau, mwese mwatinohamba mune mabharadhi anomvura. Hazvina ndaa kuti ndakarawa kashanu kana kagumi kana makumairi. Chatinodikwana kudziirira upenyu hwedu, ngekuti kadzirira upenyu hwedu tinonga tichidzirira nguwa imweyo noupenyu hwamweni anhu atinonga tasiya kumba neatinonga taona nawo ngwanza. Kunyangwe muri mushapa pari panyumba tinodikana kusiya uya mukana unozwi distanciamento metri meyo kuna kana kudarikapo napapo. Kunza kwazvo hazvidikwani kundobuda panyumba kuri kundoherereka musina palano naimwe musoro kundohamba basi neprograma hamuna. Munodikana kubudawo neurongwa hwakanaka kuti ndiri kubudira chiro chakati uye kubatana nyara. Mazuva mairi ano aya nhenda yeda yashatisisa madzangu, ngatisiye kunza kekubatana nyara. Rimweni dambudziko apa ratisikadi kuzwa ngere kupasana mabezho, akuchina mabezho kana nemarufu tiri kuzwa kuti hai azvichaiti kuti muende anhu akawanda, kunodikana numero yakati. Nemwo hama mafiri kwazwisisai kuti nguwa ino yatiri haizi kunaka. Muchatwara bundu rokuti angana hazi kuuya parufu pangu. Andizvopi zvingadaro. Musakanganwe zvekupfeka mashkara aya, uye mashkara aya mukapfeka, pfekai mashkara mufukidza pese apo. Musapfeke mashkara basi makateredza, ngekuti tinoziya kuti nhenda iyi inobatwa ngepamusana pekufema. Inhenda inohamba nemhepo. Amweni rekuti amuditi maakusubiri, amusubiri. Uri kusubiri musoro mwenyu mukurangarira kwenyu. Uye kupfeka kunonga kwechiita mashkara, munodikana kuti munatse kuiti kwirindindi, ngaisanatse kuti kwiri. Ndo masoko andada kuti ndisiye, ngekuti aripo anopfeka mashkara aya, imweni iri kumucheto, imweni muromo uri panza, umweni mhino yakafukidzika. Mhino nemuromo zvese ngazvifuke bhurangeti. Saka tinodikana kuti tizwe mutemo unonga wechibhuyiwa mbakuru emunyika neanoonera ngezveutongo. Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Aprender nunca é tarde, aprender nunca há momento certo. E nós estamos aqui mais uma vez para poder aprender consigo e conosco. E para tal, este é o programa ABC e sejam bem-vindos a todos aqueles que nos acompanham a partir de casa ou então a partir do seu local de trabalho. E hoje teremos sim uma aula super diferente. Na edição passada sim tivemos aqui a aula de inglês e hoje teremos uma outra aula em que vocês também irão aproveitar e irão aprender. Para já, pessoal todos aí em casa que carreguem sim os vossos caderninhos, os vossos lápis, canetas, para que sim juntos possamos estar aqui na aula de hoje. E hoje temos sim um professor novo para uns e de casa para outros. Refiro-me do professor Amos Gelo, ele que estará aqui conosco para poder nos dar a aula de hoje, que é a aula de português. E hoje teremos como tema voz passiva e voz ativa. Professor Amos, seja bem-vindo a mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Peço para ligar o microfone. Muito obrigado pelo convite. Desde já quero saudar a todos os telespectadores e dizer que teremos uma oportunidade de aprendermos juntos sobre a voz ativa e voz passiva. Exatamente, porque a curiosidade não é só minha, mas também de lá em casa. Quando falamos de voz ativa, voz passiva, será que nos referimos das pessoas que ativam para aquelas pessoas que falam muito passiva, para as pessoas que simplesmente escutam ou não? Quando falamos da voz ativa e voz passiva, estamos exatamente a falar sobre
a posição do sujeito perante a ação. Exato. E daí fazemos a seguinte questão: será que o sujeito pratica ou sofre a ação? Ok. Neste caso, quando estivermos a dar a resposta, quando o sujeito pratica a ação, estamos perante a voz ativa. E Peço quando antes sofre, que coloque aí o tema no nosso quadro para que o pessoal lá em casa, aquele que não acompanhou logo de primeira nosso programa, para que saiba que estamos a falar do que estamos a tratar hoje, que é voz passiva e voz ativa. Exatamente, este é o tema de hoje. Então, como dizia, para quem ainda não ficou bem atento, quando é que estamos perante a uma voz passiva ou uma voz ativa? Por conceito mesmo. sim, como eu havia dizendo, quando o sujeito pratica a ação, estamos perante a voz ativa. Ok. E quando o sujeito sofre a ação, estamos perante a voz passiva. O sujeito que sofre a ação, que é a voz passiva, eu não sei se entendi muito bem. Em outras palavras, estamos a querer dizer que é a pessoa que simplesmente... como é que eu posso aqui tentar chegar a ter essa explicação? Referimos de alguém que simplesmente escuta, ou é isso, será? Talvez melhor partirmos de um exemplo Exatamente. para melhor compreendermos. Ok. Temos aqui a seguinte frase: o rato comeu o queijo. A primeira coisa que nós devemos ter em conta é achar o sujeito na frase. E para acharmos o sujeito, devemos fazer a seguinte questão: quem que pratica a ação? A ação que está sendo referida na frase é de comer o queijo. O queijo. Portanto, quem come o queijo? É o rato. É o rato. Portanto, temos o rato como nosso sujeito. Exato. E nesta frase, o rato pratica a ação, que é de comer o queijo. Ok. Portanto, estamos na voz ativa. E temos aqui o verbo comer, que é um verbo transitivo direto, porque pede logo de imediato um complemento direto, que é o queijo. Esta frase pode ser passada para a voz passiva. E como é que seria? Sim. De que maneira que nós devemos passar a frase? O sujeito na voz ativa, quando passa para a voz passiva, passa a ser o agente da passiva. Ou seja, a frase fica: o queijo foi comido pelo rato. pelo rato. Ok. Temos aqui o sujeito na voz ativa, quando passa para a voz passiva, passa a ser o agente da passiva. Temos aqui agente da passiva. E vamos fazer aqui a seta. O complemento direto passa a ser o sujeito na voz passiva. Temos aqui o queijo ocupando a posição de sujeito. Como eu dizia no princípio, temos aqui o rato como sujeito. Portanto, o rato pratica a ação de comer o queijo. Estamos perante a voz ativa. E nesta segunda frase, o queijo, estando na posição do sujeito, sofre a ação que é de ser comido pelo rato. Estamos perante a voz passiva, porque o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Sim. E é possível usarmos uma única frase, mas enquadrando lá a voz ativa e a voz passiva? Sim, É possível? como eu dizia, uma frase na voz ativa pode ser passada para a voz passiva. Ok. Assim como uma frase na voz passiva
pode ser passada para a voz ativa. Existem regras que devemos considerar quando queremos passar uma frase da voz ativa para a voz passiva. A primeira regra, como eu dizia, o sujeito na voz ativa passa a ser o agente da passiva na voz passiva. E o complemento direto na voz ativa passa a ser o sujeito na voz passiva. Se observarmos aqui na voz passiva, temos único verbo e chamamos de verbo principal, que é verbo comer. Ao passo que na voz passiva temos dois verbos, chamamos de locução verbal, em que o primeiro, que é o verbo ser, é o verbo auxiliar. Como é que chama mesmo? Locução? Locução verbal. Locução verbal. Pois temos dois verbos. Dois verbos. O verbo auxiliar é o verbo ser. Ok. E o verbo comer, que é o verbo principal, deve aparecer no particípio. No particípio. E o verbo auxiliar, prestar bem atenção, o verbo auxiliar deve estar no mesmo tempo verbal com o verbo principal na voz ativa. Comeu é uma ação no passado, no pretérito perfeito. E o verbo auxiliar, que é o verbo ser, também deve ser conjugado no pretérito perfeito. Por isso temos aqui foi comido. Vamos mudar a primeira frase na voz ativa. O verbo, para além de estar no pretérito perfeito, podemos mudar para o presente. Mas antes de avançarmos, estou com uma pequena dúvida. Sim. Gostava de saber se a locução locução que é quando encontramos dois verbos numa chamamos de locução verbal. A locução verbal, normalmente ela só aparece quando estamos na voz passiva. Sim, na voz passiva. Ok. Neste caso, podemos mudar o verbo comer, que está no pretérito perfeito, para o presente. Por exemplo, o rato come o queijo. A ação está sendo expressa no presente. Exato. Então, o verbo auxiliar também deve estar no presente. E seria: o queijo é comido pelo rato. Porque o verbo principal está no presente. Ok. Vamos alterar o verbo para o futuro. O rato comerá o queijo. Na voz passiva, o queijo será comido pelo rato. Essa que é a nossa regra. E no nosso dia a dia, gostava de perceber, normalmente quando nós falamos, poucas vezes nos escutamos, poucas vezes controlamos o que nós falamos. E gostava de poder perceber se no nosso dia a dia, ao falar, usamos mais a voz ativa ou a voz passiva? Bom, dependendo do falante, nós podemos assim usar a voz ativa como a voz passiva. O sentido da frase não muda, apenas mudamos a ação que é expressa pelo sujeito. Nós podemos preferir, na voz ativa, deixar que o sujeito pratique a ação. Dizer, o rato comeu o queijo, é a mesma coisa dizer, o rato ou o queijo foi comido pelo rato. O sentido não muda. Tanto podemos usar a voz ativa como a voz passiva. Sim. Ok, poderia colocar só mais um outro exemplo além deste, porque senão podem pensar que lá em casa não, esse é o único exemplo. Pode ser meio complicado para o pessoal que nos acompanha neste momento. Espera só. Sim, dando continuidade. Como no primeiro exemplo, eu trouxe uma frase que está na voz ativa e passamos para a voz passiva. Sim. Dessa vez vai ser o contrário. Vou trazer uma frase na voz passiva e vamos passar para a voz ativa. Okay. Temos a seguinte frase: o bolo foi comprado
pelo funcionário. Temos aqui o nosso sujeito, que é o bolo. Exato. Nesta frase, o bolo pratica ou sofre ação? O bolo sofre ação. Sofre ação, que é de ser comprado. Sim. Logo, estamos perante a voz passiva. Passivo. Porque nós dissemos que na voz passiva, o sujeito sofre a ação. E temos aqui a nossa locução verbal. Temos o verbo auxiliar e temos o verbo principal. Principal. O verbo auxiliar está no pretérito perfeito e o verbo principal está no particípio. Essa é a característica da voz passiva. Ok. E temos aqui o agente da passiva. Agente da passiva. Nós dissemos que a regra diz o seguinte: se o verbo auxiliar estiver no pretérito perfeito, na voz ativa o verbo principal deve estar no pretérito perfeito. Portanto, levamos o agente da passiva, vai passar a ser o sujeito na voz ativa. Ok. Temos o funcionário, que é o nosso sujeito. Exato. Aqui o verbo auxiliar está no pretérito perfeito. Perfeito. Então, o funcionário comprou. Transformamos o verbo principal, que está no particípio passado, Ok. aqui na voz passiva, e passa a estar no pretérito perfeito na voz ativa, que é o tempo verbal do verbo auxiliar. Então, o funcionário comprou o bolo, que vai ser a frase na voz ativa. Ativa. Temos sujeito, temos aqui o nosso predicado, que é verbo transitivo direto, e temos o bolo, que é o complemento direto. Portanto, é possível perceber que uma frase tanto pode sair da voz ativa para passiva, assim como da voz passiva para voz ativa. Ok. Parece que a aula aqui está muito quente. Eu sei que o pessoal lá em casa deve estar a acompanhar e deve estar a notar tudo aquilo que está a acontecer aqui. Mas agora vamos chamar um pequeno intervalo, que é para podermos descansar, relaxar. E para aquele que ainda não acompanhou logo de princípio o nosso programa, hoje estamos a falar sim de voz passiva e voz ativa. Nós voltamos já. Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Eu sou o Bispo Dom João Carlos, da Diocese de Chimoio. Caríssimos, nós estamos sendo assolados por uma grande pandemia. Uma das maneiras de superar esta doença é estarmos juntos naquilo que são as normas de prevenção que todos conhecemos. A higienização das mãos, o distanciamento, o uso de máscara, o evitar aglomerações. Tudo isso é que ajudará a protegermos-nos desta doença e conseguirmos vencer este mal que afeta todo o país. Toda a religião procura ajudar o homem a crescer e a desenvolver-se enquanto vida. Daí o apelo que vai a todas as lideranças, aos crentes, aqueles que acreditam em Deus. O nosso Deus é um Deus da vida. Então trabalhemos juntos em prol da vida, protegendo-nos e seguindo todas aquelas recomendações que nos ajudam efetivamente a nos proteger desta pandemia do Covid. E é importante que todas as lideranças religiosas sejam o exemplo deste seguimento das normas, para podermos influenciar e ajudar os nossos crentes, aos nossos seguidores que vivam estas normas e sigam plenamente estas normas para superarmos esta doença. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão.
Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lá. Aí se mostrou. Estamos de volta para a nossa segunda e última parte do programa e, como eu havia dito logo no começo, hoje estamos a falar da voz ativa e voz passiva. E o nosso professor do dia de hoje é o professor Amos Gelo. Agora é contigo, professor. Só para frisar um aspecto muito importante, existem situações em que não é possível passar uma frase da voz ativa para a passiva. Estamos a falar do caso de verbos intransitivos, são os verbos que não requerem um complemento para completar o seu sentido. Okay. Por exemplo, o verbo viajar. Eu posso dizer, o pai viajou. Portanto, a frase não traz aqui nenhum complemento e por si só já tem sentido. O pai viajou. Então, esta frase não é possível passar para a voz passiva. Não é possível dizer o pai foi viajado. Já não faz sentido. Assim como a palavra ou a frase o João tossiu. O João foi tossido. O João tossiu. Não podemos dizer o João foi tossido. Mas... Então, olhando para a atualidade, né? O calão que as pessoas usam, eu acho que em algum momento podem falar isso, João foi tossido. Sim, em algum mas momento... não que seja correto. Não que seja correto. É uma frase agramatical. Assim. E temos outra situação que é de verbos de ligação. Por exemplo, o verbo ser, verbo estar, verbo permanecer, etc. Por exemplo, o João está doente. Não é possível dizer o João foi estado doente, já a frase perde sentido. Realmente. Então, os verbos de ligação não aceitam serem passados da voz ativa para a voz passiva. Assim como os verbos impessoais, verbos que indicam fenômenos, por exemplo. Choveu muito. O verbo chover é um verbo impessoal. Não temos aqui nenhum sujeito. Não é possível dizer quem choveu. Não faz sentido. Então, esse tipo de verbo não aceita ser passado da voz ativa para a voz passiva. Ok. Eu não sei se o pessoal lá em casa compreendeu do jeito que eu compreendi e agora parece que passaria a usar muito os dois lados, a voz ativa e a voz passiva. Parece que é tudo, né, para a aula de hoje. Bom, porque o tempo corre, mas corre, que em algum momento nós ficamos assim perdidos. E esta foi a aula que nós tivemos hoje, que falamos da voz passiva e a voz ativa. Desde já queremos agradecer, sim, pela presença do nosso professor. Este é o momento de despedir, mandar beijinho e abraço para o pessoal que acompanha lá em casa. Muito obrigado para todos aqueles que estiveram a nos acompanhar e que possam praticar cada vez mais de modo a desenvolvermos nossas capacidades na comunicação.
Exato, porque comunicação é importante, então vamos sim aprender cada vez mais. Não fiquem simplesmente aqui nos exemplos que o professor acabou dando. Vão praticando, tendo em conta que ele acabou explicando quando é que estamos perante a uma voz passiva, quando é que estamos perante a uma voz ativa e como mudar a voz ativa para a voz passiva. E sem se esquecer que sim, temos que fazer as coisas do jeito correto. E assim foi sim o nosso programa e nós agradecemos a todos aqueles que estiveram assim do nosso lado e prometemos voltar na próxima edição, assim que as condições nos permitirem. Fiquem bem, lavem as mãos, não se esqueçam de usar as máscaras quando forem a sair de casa e saiam de casa sempre que for necessário, não saiam simplesmente por sair. O nosso muito obrigado vai sim para si que esteve aqui na companhia do nosso programa ABC. Isso é um tchau.